Pronto, a gente começou a gravar. Diego, eu vou pedir para que inicialmente você se apresente antes de começar a sua fala, né? Mas vou fazer aqui um pequeno apontamento. O Diego ele trabalha na Prefeitura Municipal de Petrolina. Hoje era para ter vindo o querido secretário Pimentel, e o Diego ele só antecipou a fala dele, porque o Diego seria o próximo que eu iria trazer. Infelizmente, o secretário já prontamente, sabendo que ele tem esse know-how e tem capacidades mais do que suficiente para contribuir com nossas discussões, o Diego vai trazer alguns apanhados, de certa medida, a tentar descortinar quais são as principais medidas adotadas no nosso município a respeito dos aparatos tecnológicos hoje já existentes na administração pública do município, como é o caso do reconhecimento facial e outras tantas coisas que ele vai aqui apontar para a gente. E também ele vai tentar fazer a gentileza de já dar uma luz para a gente no seguinte sentido: olha, hoje a gente tem isso e a gente pensa em ter aquilo, exatamente para a gente tentar enlarguecer nossa capacidade, tanto intelectiva como pesquisador, como também para a gente que é profissional do direito, se eu atuo no campo do direito penal, se eu atuo perante a própria administração pública, de eu ter um conhecimento a respeito das coisas que eu posso utilizar, seja sobre uma ótica probatória, seja numa ótica do próprio processo administrativo, para a gente poder, se utilizando do material que a gente já tem hoje, a gente poder melhor instigar a prestação jurisdicional. Então, Diego, meu amigo, por hora, me cabe agradecer enormemente sua presença e, por fim, eu passo a palavra a você e peço gentilmente para que você faça uma pequena introdução do que você faz hoje na prefeitura, qual é a sua função e qual é a tua área de formação também, porque aqui a gente tem estudantes de direito, a gente já tem graduados em direitos e a gente já tem advogados também. E, por fim, tá com a palavra, meu amigo. Obrigado. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade de participar, né? Na realidade, substituir, entre aspas, Luiz Cláudio é um desafio muito grande, né? Ele muito douto em segurança pública, e, enfim, eu vim aqui meio no susto, fui informado ontem que ia participar, mas hoje eu atuo como gestor de tecnologia e sistemas de segurança pública de Petrolina, né? E o meu papel hoje na secretaria é exatamente empregar tecnologia voltada à segurança pública, né? Paralelamente a isso, eu também sou empresário e aceitei o desafio aí do Luiz Cláudio para a gente trazer mais tecnologia para a segurança pública de Petrolina, né? E aí eu fiz um apanhado da nossa tecnologia hoje, do que nós temos hoje a serviço da segurança pública, já no município empregado, e nós temos também um trabalho, né, feito um levantamento de todas as tecnologias que a gente que vai ser possível empregar aqui no município, e a gente está com a frente de trabalho justamente para fazer um aumento de vídeo monitoramento, reconhecimento facial de outras maneiras que eu vou demonstrar daqui para frente. Ok? Vou apresentar aqui a tela. Fiz uma apresentação meio que às pressas, foi bem rápido. Vocês conseguem ver a tela? Perfeito, meu amigo. Tá ótimo. Tá, perfeito. Mas antes de começar aqui, né, é interessante a gente colocar a importância da segurança pública para a qualidade de vida, né? A segurança pública ela é fundamental para a qualidade de vida das pessoas e influencia diretamente no bem-estar, na sensação de liberdade e aumenta consideravelmente a confiança das instituições para o emprego de investimento, desenvolvimento econômico, que naturalmente promove mais trabalho e, consequentemente, diminui também a criminalidade, né? Então, é importante a gente ter essa visão, saber a importância, de fato, da segurança pública e o emprego também das tecnologias que a gente vai colocar, né? Hoje, a, a segurança pública municipal ela enfrenta um desafio muito grande. Por quê? Os recursos eles são limitados, né? Os municípios eles não têm acesso direto a recursos do Sistema Único de
Eu acho que ele caiu. É do Sistema Único de Segurança Pública. Deixa ele voltar. Ah, eu acho que você caiu, mas voltou, meu amigo. O Sistema Único de Segurança Pública. Seu microfone está fechado ainda. Pronto. Aí sim, você pode tentar subir de novo sua apresentação, se você puder. Caiu aqui, vamos lá. Exatamente, né? Existe um PL, um projeto de lei, né, que justamente ele vai garantir, né, o acesso direto a esses recursos, mas hoje os recursos eles são limitados e isso é um desafio muito grande até para a gente implementar essas tecnologias, né? Acho que caiu aqui novamente. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, e aí eu vou para um panorama atual, né, da segurança pública municipal. Atualmente, hoje, nós temos o emprego do Cinespicad. O Cinespicad é uma plataforma de despacho, e ele é uma plataforma nacional, onde ele é uma iniciativa do governo nacional, que é destinado para integrar e centralizar informações relacionadas à segurança pública, né? Ele faz o despacho, faz o... Eu acho que está acontecendo alguma instabilidade com a internet dele. Que massa. Porque é uma forma de centralizar, né, os órgãos de segurança pública. Vamos ver se ele volta aqui. Seu microfone, Diego. Minha conexão deu algum probleminha aqui, Deve estar com alguma instabilidade. qualquer coisa eu vou pegar o notebook aqui e rodear pelo celular. Tá mentindo. Então, como eu estava falando, hoje a gente utiliza o Cinespicad, né? Inclusive, aqui na SDS, na Polícia Civil, eles passaram a utilizar esse ano o Cinespicad, que é um sistema de despacho de chamados e ocorrências, onde, inclusive, nós estamos implementando agora esse trimestre, e acho que finaliza agora esse mês, o emprego do Cinespicad agente, o agente de campo. Então, o agente ele vai com o aparelho, e aí tem uma localização no mapa, né, onde lá no CCO, onde tem os vídeo monitoramento e a central de despacho, ele tem a localização exata das viaturas. Então, quando tem uma ocorrência, na ocorrência vai dizer a localidade, ele vai dispensar a viatura mais próxima através da localização da viatura. Então, a gente consegue minimizar o tempo dos chamados, além de também compilar mais dados relacionados às ocorrências, né? Então, o certificado ele vai integrar diretamente com a SDS ou com a Polícia Civil também. Então, quando abre uma ocorrência, que o agente o guarda municipal ele faz a ocorrência, essa ocorrência vai diretamente para a Polícia Civil, né? Ô, Hoje, Diego, e deixa eu te perguntar uma coisa, meu amigo, desculpa te interromper. Esse mesmo mecanismo, a gente sabe que a Polícia Militar também, ela pode conduzir investigações de crimes militares, com exceção agora da moda que o Tarcísio está tentando lançar lá em São Paulo, que é meio que escantear a Polícia Civil e tornar a Polícia Militar uma polícia investigativa, coisa que, aos olhos e espanto do texto constitucional, parece que tem uma série de questionamentos. Mas a gente sabe que é algo que é até decidido nos tribunais superiores, que a polícia militar ela pode conduzir investigações no âmbito de crimes militares dos seus agentes. Essas autuações, esses mecanismos também estão disponíveis à polícia militar também, ou isso por hora ainda está no âmbito da polícia civil? Eu acredito que esse sistema especificamente do Cinespicad não é utilizado pela Polícia Militar, né? Inclusive, a Polícia Civil até
o início do ano, ele não utilizava também o Sinespicad, ele utilizava um outro sistema para despacho. E aí, cada vez mais, o Sinespicad está sendo aderido às forças de segurança. Aqui já existia um esforço, desde outubro do ano passado, para o emprego do Sinespicad, e agora, desde janeiro, a gente está ampliando a utilização dessa ferramenta, né, porque ele traz diversos benefícios, inclusive a integração do 153, do Disque Denúncia, diretamente no sistema de despacho. Então, acaba trazendo uma transparência, além de ter também relatórios com BIs, que a gente, posteriormente, a gente vai criar um painel interativo para trazer essa transparência para a população. Então, atualmente, a integração que a gente está buscando fazer é juntamente com a Polícia Civil, né? Não, a Polícia Militar hoje não utiliza essa ferramenta, que é uma ferramenta de despacho e monitoramento de ocorrências. Respondeu? Posso prosseguir? Pode sim, meu amigo, respondido mais do que suficientemente, obrigado. Perfeito, pronto. Então, assim, atualmente, nós temos cerca de 30 câmeras dedicadas exclusivamente à segurança pública, né? Hoje, o município de Petrolina, ela possui mais câmeras, mas são câmeras voltadas mais para o trânsito. E aí, o desafio atualmente é justamente fazer essa integração de todas as secretarias, de todas as câmeras do município, para que sirva também para a segurança pública, né? Além disso, nós fizemos um estudo e nós identificamos outros 164 pontos potenciais para ponto de coleta, né? Onde possivelmente teriam uma, duas câmeras, que a ideia é a gente fechar o cerco da cidade. A entrada, por exemplo, ponto Presidente Dutra, saída para Recife. Então, todo o cerco da cidade, de entrada e saída de veículos, será fechado com monitoramento, com monitoramento. E, além disso, fazer a integração das câmeras e dos recursos da educação, da saúde, do trânsito, também para a segurança pública, né? Além do reconhecimento facial, né? Hoje, a gente conta com uma ferramenta que é o Find Face, de reconhecimento facial, mas a gente está querendo ampliar isso também com a integração com outros sistemas nacionais, né? Então, nós temos hoje essas 30 câmeras, a gente vai fazer o cerco digital com mais 100 câmeras, pelo menos, colocando nas entradas da cidade, nos locais, nos pontos turísticos, locais com maior índice de criminalidade, e nós faremos também a integração dessas câmeras com o Cortex e com o Renajude, né? O Cortex é uma ferramenta do Ministério da Justiça e o Renajude também, que ele vai integrar com os nossos sistemas, né? Isso ele vai permitir que faça automaticamente a busca na base de dados de pessoas foragidas, de veículos clonados, placas, por exemplo, o veículo tem uma placa X, só que a característica que está cadastrada no Detran é de um Gol vermelho. Então, a própria câmera, já integrada nesse sistema, ele já vai identificar que aquele veículo não tem aquela característica e aí a gente vai fazer uma abordagem através do CCO, né? E, além disso, né, os passos futuros que a gente vai tomar agora é a implementação de viaturas com câmeras integrados também com reconhecimento facial, integrados também com o Cortex e o Renajude. Então, ele vai fazer a leitura automática de placas, vai fazer o reconhecimento facial e já vai verificar se aquele indivíduo tem mandado de busca ou mandado de prisão, ou se o carro já está envolvido em algum crime. Então, tudo isso vai estar integrado em uma única plataforma, né? Atualmente, nós temos um ônibus que hoje ele fica ali nas imediações da Praça da Igreja, mas a gente também está com um projeto para aquele ônibus, também para integrar com esses sistemas de reconhecimento facial, de leitura de placa, para que ele fique itinerante
né, nos locais onde a gente vai estar mapeando, onde nós temos um maior índice de criminalidade também. E um outro esforço também que nós estamos empregando é a criação de um aplicativo cidadão, né? Um aplicativo onde o cidadão ele vai conseguir participar diretamente da segurança pública, gerar denúncia anônima através de foto, localização, ele vai conseguir abrir um chamado diretamente pelo aplicativo, e aí vai ter a localização do cidadão. Então, é um outro esforço também que a gente está empregando para tentar trazer isso para Petrolina, né? E além da inteligência artificial, a inteligência artificial, além do Cortex e do Renajude, né, que a gente vai implementar isso através de uma outra plataforma, e ele vai fazer justamente uma análise prévia de comportamento de veículos, de padrões de pessoas em determinadas localidades, para prevenir, né, horários, enfim, para prevenir crimes e auxiliar na tomada de decisão. Então, a gente está já em contato com algumas empresas para fazer essa implementação de um outro sistema analítico para a gente trazer isso aqui para Petrolina o quanto antes, né? Então, ele vai ter o reconhecimento padrão e vai otimizar os recursos também das viaturas, né? O efetivo hoje de guarda municipal ele não é tão grande. Então, a gente precisa realmente de uma inteligência para o emprego desse efetivo de forma mais eficaz, né? E, como a gente havia falado mais cedo, né, a importância da publicidade e transparência, né? Então, um outro trabalho que a gente vem fazendo lá na secretaria é um painel interativo com indicadores de segurança pública, né? A gente trazer um mapa de calor, onde tem um maior índice de criminalidade, trazer também o histórico de crimes. A gente já tem uma base de dados que a gente integra com a SDS, com a Secretaria de Saúde, onde a gente pega esses indicadores e aí a gente está montando esse painel para trazer, não só para auxiliar na tomada de decisão, né, do emprego do efetivo, mas também para trazer uma transparência para a população. Então, em breve, a gente vai ter esse painel lá no site da prefeitura para auxiliar no observatório que foi criado, está sendo desenvolvido, e também para dar uma transparência para a população, né? E aí vem os desafios, né, os desafios éticos e legais, que a gente estava conversando mais cedo com o Devanildo, que é justamente equilibrar a necessidade de segurança pública com respeito aos direitos individuais, né? A privacidade, a liberdade, enfim, é um desafio muito complexo, né? E a gente tem trabalhado incessantemente para empregar isso, mas com essa preocupação de ter essa questão de privacidade, de ética, para que a ferramenta realmente seja utilizada a favor da segurança pública, né? Vou abrir aí para o debate, né? Hoje, minha apresentação foi meio que no susto, eu fiquei sabendo ontem que eu ia participar, mas se alguém tiver alguma dúvida em relação às tecnologias que estão sendo empregadas, ou que estão próximas a serem empregadas. Meu amigo, eu particularmente já tenho uma série de dúvidas e eu queria te ouvir, né, sobre o seguinte ponto. A gente tem iniciativas que cativam a ideia do aprimoramento e da conserva, do trato com a cadeia de custódia probatória, porque muitas vezes o que hoje a gente se tem, e isso acaba contribuindo muito para a ineficácia da aplicação da lei quando de uma tomada de decisão por parte do judiciário, acaba recaindo, muitas vezes, em nulidade probatória, às vezes insuficiência de prova. E aqui vem um aspecto onde São Paulo hoje tem sido um berço, né, apontando saídas e alternativas e, ao mesmo tempo, desafio, que é o caso
do uso das câmeras corporais. Porque eu tenho o privilégio de ter o professor Fabiano Hartmann, lá na UNB, como orientador no grupo de estudo que ele desenvolve lá. O Fabiano, ele é o responsável por desenvolver o sistema Victor, lá no Supremo Tribunal Federal. E uma das premissas que o professor Fabiano sempre usa e nos alerta é o seguinte ponto. Existem várias ferramentas tecnológicas. Existem algumas que possuem um altíssimo risco, como o caso de você fazer uso de um carro 100% automatizado. Hoje, isso, quem adotar algo, por exemplo, sei lá, uma prefeitura que quer adotar um ônibus 100% automatizado para levar as crianças para a escola, muito provavelmente vai resultar em tragédia. Porque é uma ferramenta de altíssimo risco. Existem outras que o risco já não é tão elevado. E existem outras, como, por exemplo, a classificação. Essas ferramentas que o PJI usa hoje para classificar processos, tipo, olha, isso aqui é uma ação de despejo, isso aqui é um inventário. Esse tipo de classificador hoje são IAs de baixíssimo risco. E aí vem outras de risco um pouco mais elevado, como é o caso da inteligência artificial em si, o reconhecimento facial em si, acaba tendo um pouco mais de probabilidade. E existe meios onde você empregar aquele aparato tecnológico em campos sensíveis, como é a área da saúde, como é a área da segurança pública, acaba trazendo um desafio ainda maior. E aí me vem a seguinte dúvida. No campo da segurança pública de Petrolina, o que é que a gente tem que fortalecer essa cadeia de custódia? Será que o fomento, por exemplo, das câmeras corporais para, de certa medida, ter um material probatório que comprovasse, olha, o agente quando chegou tinha isso aqui, ou o que foi colhido na hora... E, lógico, não adianta somente a gravação, como muito bem vem descortinando uma série de estudos por parte da Universidade de São Paulo, como também vários criminalistas e o pessoal ai, Jesus, da disciplina que cuida dessa parte de perícia forense, esqueci o nome, da criminologia. Você precisa ter a cadeia de custódia garantida, porque de que adianta eu ter a gravação de, por exemplo, digamos que eu cometi a infelicidade de agredir verbalmente o colega Diogo, mas a gravação ficou ali a mercê e eu consegui fraudar a gravação, eu fiz um recorte da gravação, eu não tenho uma integralidade da gravação. Como é que eu, juiz, vou ter o meu livre convencimento devidamente robustecido para que eu condene? E, lógico, na dúvida, o indúbio pro réu é uma garantia fundamental e a gente acaba, querido Diego, muitas vezes no judiciário, a gente se deparando com a série de injustiças exatamente por conta da insuficiência probatória. E o que é que a gente tem hoje que, em certa medida, estimule e preserve esse material que muitas vezes pode vir a servir para, de fato, não condenar quem, de fato, não é culpado, como também absolver aquele que injustamente está sendo imputado a alguma conduta delitiva, como a gente vem assistindo reiteradamente, principalmente no âmbito das polícias militares, uma série de atrocidades cometidas por agentes que muitas vezes são pagos para resguardar e não para violar, como eu acho que vocês devem ter visto. E lógico, isso aqui, gente, é só uma coisa que a gente está comentando, que é caso abertamente comentado. Essa semana, lá em Paraisópolis, a Polícia Militar efetuou uma operação e na operação balearam uma criança de 7 anos. O que foi que a Polícia Militar fez? Foi colher os projéteis, ou seja, contaminou o cenário probatório. Ou seja, quem de fato efetivou foi alguém de fora ou foi a própria polícia? Ou foi alguém, ou seja, você maculou, comprometeu toda a cadeia de custódia. E aí fica a gente na condição de estudioso, e principalmente a administração pública, que tem por dever zelar a boa postura e a moralidade administrativa, que é um princípio fundamental. O que é que a gente vem pregando no sentido de fortalecer isso que é o devido processo legal, que é uma baliza muito cara para todo e qualquer profissional de direito, e principalmente para o Estado Democrático de Direito, meu amigo? É verdade. Inclusive, esses dias eu estava num evento nacional lá em Pelotas, que falava, de âmbito geral, sobre a segurança pública, mas também falava sobre tecnologia, né? E falou, inclusive, sobre o emprego de câmeras corporais
demonstrando os benefícios, a diminuição da letalidade policial, a diminuição, por exemplo, de resistência, e eu não coloquei aqui também, mas é uma ação que a gente também está, uma frente que a gente está tomando de empregar também câmeras corporais aqui, né? Há um desafio muito grande em relação ao armazenamento, ao custo do investimento de câmeras de segurança. Eu vou dizer, boa parte do que a gente empregou aqui é um desafio muito grande, mas eu coloquei como cidadão, né? Principalmente, como algo que eu queria que ficasse como um legado para a cidade, né? E aí uma outra ideia que a gente teve foi de criar, por exemplo, a gente vai desenvolver mais essa ideia, essa ferramenta, amadurecer, mas é criar uma câmera cidadã, onde o dono de loja, o cidadão, ele tem uma câmera IP, ele vai conseguir disponibilizar aquela câmera da rua para a segurança pública, né? Por quê? Porque isso aí vai minimizar o impacto financeiro de aquisição de câmeras e a gente vai conseguir investir em analíticos, porque não adianta ter 1.000 câmeras e não ter pessoas para visualizar essas câmeras e monitorar. Então, a gente tem que fazer um investimento em sistemas, a gente tem que fazer investimento em servidores, em storage, para fazer o armazenamento, porque não adianta eu ter uma câmera, 1.000 câmeras, 50 câmeras, e eu não tiver onde armazenar essas imagens por pelo menos 15 ou 30 dias. Então, essa é uma preocupação realmente, né, hoje da Secretaria, e o que a gente está quebrando a cabeça aqui é justamente para desenvolver uma solução que seja eficaz e que seja permanente, né, que fique realmente para a população. E a gente tem encontrado alguns desafios, principalmente os desafios financeiros, né, mas eu acho que a gente vai conseguir implementar uma solução muito boa aqui. A gente já está quase finalizando aí esse projeto dessa mudança tecnológica e vai dar muito certo. Eu tive conversando com o secretário executivo agora recentemente, e assim, uma das coisas que eu fico muito feliz aqui em Petrolina é que, conversando com o pessoal que hoje está à frente da atual gestão, são pessoas muito bem esclarecidas. E o Henrique, ele prontamente, identificou que é algo muito benéfico. A grande questão é a parte financeira mesmo, porque como se não bastasse a aquisição desses equipamentos, isso não é o grosso do gasto. O gasto maior é resguardar a cadeia de custódia. Exatamente. Porque não adianta eu ter uma filmagem se o Joãozinho, o Betinho, o Francisco, qualquer um pode alterar a imagem. Ou não adianta a gente ter a imagem se, quando a autoridade competente solicita, me vem um fragmento, um recorte da imagem totalmente fora de contexto. E aquilo ali não prova nada. Nem para condenar, nem não serve para nada. Ou seja, não adianta a gente fazer um investimento altíssimo e, no final das contas, ninguém não ter a garantia da efetividade, que hoje, meu amigo, é um problema muito grande para o Poder Judiciário. Inclusive, eu não sei se você tomou conhecimento, eu participei da última audiência pública do Conselho Nacional de Justiça, onde lá foi discutido a possibilidade da propositura de um projeto de lei para a implementação nacional das câmeras corporais, que hoje isso passou a ser uma política nacional. E a ideia do governo federal é fomentar isso e prover financeiramente acesso aos entes federativos que ali queiram se desenvolver. E aí, lógico, seria uma bela mão na roda para os municípios, para os estados, poder auferir esses recursos federais e desenvolver essas iniciativas. Além do mais, né, agora recentemente, eu não sei se o Diego teve o contato com a recomendação elaborada pelo Conselho Nacional de Políticas Penitenciárias, que é um órgão do Conselho Nacional de Justiça, perdão, é um órgão do Ministério da Justiça. Eles elaboraram uma recomendação lá instruindo o uso de câmeras corporais por parte de entidades, né, e recomendando ali a forma que deve ser utilizada, inclusive alguns prazos de armazenamento. Lógico, tem uma série de questões ali que ainda podem ser debatidas, e, além disso,
Eu não sei se até já saiu, mas o Conselho, perdão, eu estou com o Conselho Nacional de Justiça na cabeça, que eu passei o dia todo trabalhando com essas coisas hoje. Mas o Ministério da Justiça, que hoje vem sendo presidido pelo professor Ricardo Lewandowski, vem encampando a ideia da promoção, da criação de uma recomendação ou de uma resolução. Eu não sei se todo mundo tem a concepção jurídica do que isso quer dizer, mas eu vou explicar aqui para quem ainda é recém-chegado no direito qual a diferença de uma recomendação para uma resolução. Né? O professor Fred Didier ensina que a recomendação é um conselho, é uma recomendação, é uma sugestão. É aquilo que no direito a gente chama de fumaça do bom direito. E, lógico, os entes, a administração pública, os gestores públicos podem seguir em parte, podem seguir em sua totalidade, mas eles sabem que alguém com capacidade intelectiva madura o suficiente já promoveu algo que disse, olha, sabe aquele conselho de mãe? Disse, ó, aqui é o bom caminho, tá? Você pode até seguir algo diferente, mas a gente que é mais maduro, que é mais experiente, que tem um repertório um pouco maior, a gente já promoveu uma série de estudos sobre isso e a gente identificou que essas aqui são as boas práticas. Por outro lado, a resolução, ela já é diferente. A resolução, ela vai fazer a mesma coisa, só que vai ter força vinculante na administração. E aí, o administrado e a própria administração pública fica vinculado à força coercitiva daquela resolução. E, grosso modo, pessoal, para quem gosta de direito processual civil, é o que a gente vê acontecer com as resoluções emitidas pelo CNJ, né, que regularizou, que em certa medida vem regulamentando uma série de posturas no cenário jurídico nacional. Por outro lado, o próprio CNJ, por meio de recomendação, vem regulamentando e possibilitando o acesso a direitos que nosso poder legislativo ainda não teve a iniciativa, como, por exemplo, uma questão muito social, né, uma série de grupos, a questão do casamento homoafetivo. Até hoje não tem um artigo de lei que trate sobre isso. Um artigo de lei. O que foi que o CNJ fez? Disse, olha, não tem nada que proíbe. Tem lá, homem e mulher. O que foi que o CNJ fez? Editou uma recomendação, disse, cartórios podem certificar que está tudo certo. E a gente resolveu um problema seríssimo. Seríssimo. Eu estou acompanhando de perto a atualização do Código Civil, e por incrível que pareça, esse artigo de lei, eles só vão mudar uma palavra para tentar deixar isso em conformidade, mas não vão lá colocar expressamente que é permitido toda e qualquer forma de casamento. Não vão, porque existe um conchavo social muito, digamos assim, que reprime esse tipo de postura da nossa sociedade, que, assim, pelo menos o olhar de muitos, é um olhar equivocado. Né? A gente tem que ser uma sociedade justa, fraterna, solidária, inclusiva, e por aí vai. E aí, no campo da segurança pública, a gente tem essas iniciativas por parte da União, né, por meio do Ministério da Justiça, e eu acredito que você vem acompanhando que o Estado de Pernambuco também vem conduzindo um projeto piloto. Inclusive, eu estive conversando com o Clériston e com o Henrique também, e apontei que isso para Petrolina seria uma ótima oportunidade de se colocar à frente do próprio Estado. Porque Petrolina hoje é uma cidade de um porte muito significativo, uma cidade pujante. Exatamente. E eu tenho certeza que, até pelos problemas estruturais que em âmbito estadual se tem, o nível de desconhecimento, de tipo assim, vai fiscalizar a atuação do policial, vai vulnerabilizar o policial. Mentira! Os estudos que foram feitos nesse sentido pela FGV, pela USP, pela ONU, tem artigo da ONU, é totalmente o contrário disso. Exatamente. E os colegas que quiserem pesquisar, se debruçar, vão se deparar. Inclusive, orientações do CNJ, recomendação do CNJ, precedente no Supremo Tribunal Federal, uma série de órgãos de altíssima envergadura pregando justamente... Então, não é o subalterno que vai dizer o que a administração pública tem que fazer. São os tomadores de decisão devidamente legitimados que vai dizer, olha, isso aqui é que é bom para a administração pública.
E aí cabe a gente, na condição de sociedade madura, de sociedade que promove uma discussão saudável e por meio dos controles epistêmicos, que aí a ciência ela exerce um papel crucial em esclarecer e demonstrar que aqui não é um abuso autoritário de poder, aqui não é porque eu mando, eu posso e obedeço. Não, aqui é porque a ciência vem demonstrando que é assim, e seria eu irresponsável se eu fizesse diferente, que é o que o Flávio Dino costumava dizer quando estava ali à frente do Ministério da Justiça. Então, a gente tem que sempre partir daquela ideia que a atividade pública, ela está além do próprio sujeito. Você, como pessoa humana, você tem suas convicções políticas, religiosas, mas no exercício da atividade pública, é o bem comum que está em jogo. Não é o meu bem, é o bem de todos. E nem todos é obrigado a... Aliás, ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Ninguém é obrigado a achar que é certo o que eu acho que é certo. Pluralidade. Então, nesse sentido, eu acho que, meu amigo, a administração pública de Petrolina manda muito bem, né, em fomentar a iniciativa nesse sentido, principalmente em robustecer algo que hoje é um problema, é uma espécie de calcanhar de Aquiles, né, nas execuções, na tramitação processual, que são as constantes nulidades probatórias. Uhum. Não é, você vê, é caso o 0 e V0, pô. Chegar no Supremo, invasão domiciliar ilegal, você anular um processo inteirinho, porque a pessoa não respeitou a inviolabilidade do domicílio. Você não quer saber se o cara estava ou não errado, se era ou não. O fato é, prova nula. Teoria da árvore dos frutos envenenados. Contaminou tudo, anula. Ou seja, o Estado acaba fomentando o que ele diz querer conter, que é a impunidade. Como é que o Estado quer conter impunidade se eu não forneço meio para que meus agentes não ajudem a inocentar um verdadeiro culpado? Porque a partir do momento que eu pego um grande traficante com o pé na porta, fazendo o meu mundo de coisa, sabendo que lá na frente vai dar nulidade, eu estou simplesmente, a autoridade policial, inocentando ele. Eu estou dando a carta de inocência dele, porque anulei tudo. É aquilo que a gente poderia, querido Diego, chamar de Black Slash Effect, que na prática, até conversando com muitas das pessoas que trabalham assim, com isso, acaba indo naquele afã de tipo, vamos, tem que pegar, tem que isso, tem que... E você acaba, em certa medida, não levando a ferro e fogo as garantias processuais. E aí você compromete a estrutura processual como um todo, que é algo muito caro para o sistema, principalmente o sistema jurídico. Eu acho que a gente ter esse olhar do direito como um todo, ele é extremamente importante, por vários aspectos. Primeiro, eficácia da ferramenta. Segundo, né, a verdadeira efetivação da justiça, no caso concreto. E, mais do que isso, a transformação estrutural que a gente gera, que é exatamente aquele efeito que você sabidamente apontou, que é a confiança de eu saber que a administração pública, se eu fizer algo de errado, vai ser plotado e não vai ter impunidade. Isso é muito importante. Queridos colegas, eu estou aqui fazendo um certo monopólio da palavra. Eu vou perguntar ao Diego se ele quer fazer alguma contribuição em cima disso que eu falei. E se alguém quiser fazer algum comentário, vocês sabem que aqui é todo mundo igual, é todo mundo em pé de igualdade. Todo mundo sinta-se à vontade para levantar a mão, porque, lógico, se todo mundo querer falar de uma vez só, não vai dar para a gente se ouvir. Mas levanta a mão, que pela ordem do levantar da mão, a gente vai passando a palavra e a gente vai discutindo, tá bom? Diego, meu amigo, se você quiser fazer algum comentário em cima do que eu falei, fica à vontade. Não, exatamente essa é a nossa preocupação. Na verdade, eu acho que essas palavras vêm até a acrescentar, né, a preocupação em relação a essa questão da unidade processual e inclusive, né, além das câmeras corporais, eu acredito que eu falei aí, a gente está também com um projeto para colocar câmeras nas viaturas, não só em volta das viaturas, mas dentro também das viaturas, né? Então vai ter uma transparência muito bacana aí para a população. Mas Michele levantou a mão aí, por favor, Michele. Olá, pessoal, boa tarde. Então, apontamentos impressionantes. E é aquela questão dos apontamentos que Devan também trouxe aqui para a gente, né? Que são ferramentas inovadoras que estão aí sendo implementadas, só que elas precisam ser executadas da forma devida, né? Da melhor forma, que não venha a contaminar a área de crime, que não venha a fazer com que essas provas ilícitas maculem os processos. E aquela situação do próprio agente, né? Que fica ali nas ruas
enxugando gelo, e aí você não consegue ter, de fato, lá no final, a efetividade que esses instrumentos poderiam proporcionar para toda a sociedade. E aí, só fazer esse apontamentozinho, que eu acredito que isso tudo perpassa por essa questão da falta de instrução dos agentes que muitas vezes estão ali executando, né? E, enfim, eu acredito que essa falta de instrução seria um dos pontos chaves para conseguir fazer com que haja a efetividade no final, de que você faz todo esse investimento, você faz todo esse aprimoramento, mas que ele tem que ser executado da forma correta. Exatamente, minha querida. Edson, meu irmão, tá com a palavra. Boa tarde, pessoal. Também aproveitar a oportunidade também para agradecer Diego, né, pela grande quantidade de informações que trouxe para a gente. E continuar e seguir nessa ratificação mesmo do que Devanil colocou e Michele, que tem que ser justamente dessa forma. O projeto iniciando correto, ele fazendo essa integração das tecnologias e junto ao percurso processual correto, garante o uso da tecnologia de forma adequada que vai ser útil para o processo. Então, é muito bom fazer parte desse projeto, estar aqui na comissão, porque a gente, como a colega Michele colocou, vai ser um divisor de águas, porque aquela tecnologia que está sendo utilizada, ela foi planejada estrategicamente e visou corrigir qualquer desvio que podia ter ali, com um detalhe no seu planejamento, que ia impedir de ser utilizado da forma correta, né? Então, muito bom essa interação, a gente poder participar e trazer esse alinhamento, né? Conhecer e também contribuir para que o que vai ser construído, ele seja construído de forma alinhada com a legalidade. Parabéns aí, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Edson. Ana, minha querida, tá com a palavra. Sim. Eu gostaria de agradecer ao Diego por nos mostrar o projeto, porque, assim, é uma questão que a gente tem que muito se falar, né? A tecnologia e o direito estão sempre se reunindo agora. Exatamente, Ana. E eu até digo mais, não é nem só a tecnologia e o direito. Eu acho que a sociedade e a tecnologia, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, hoje estão muito entranhadas, tá? Diego, só reforçando um pouco, né? Em São Paulo, hoje, a gente está vivendo uma experiência um pouco utópica, né? Digamos assim, um pouco fora da curva com a atual gestão, porque antes a política era totalmente antagônica que a gente vê hoje. Inclusive, quando da morte de um agente público lá em São Paulo, o atual secretário de Segurança Pública teve a infelicidade de fazer o seguinte comentário. O repórter perguntou a ele se a câmera corporal ajuda na segurança pública. Ele disse, se ajudasse, ela tinha salvado a vida de nosso soldado. Isso foi uma frase aberrante. Por quê? Graças à câmera corporal, foi possível pegar a face do sujeito. E graças à câmera corporal, você pôde imputar objetivamente quem foi o autor daquela infeliz conduta que que matou, que ceifou a vida de um servidor público. E graças àquela câmera corporal que ele resolveu chicotear, é a que vai ser objeto de uso no tribunal do júri para condenar aquele infrator. Então, lógico, você garantindo a cadeia de custódia, você impedindo que essas provas sejam contaminadas, que inclusive é um problema que hoje a gente está vivenciando em São Paulo. A polícia está usando a câmera, aí a polícia civil, cara, teve que ajuizar uma ação para que o delegado tomasse conhecimento do que foi gravado na operação que matou a criança no dia de 7 anos agora. Porque a polícia está blindando as informações. Não pode acontecer isso. Inclusive, na recomendação da subcomissão do órgão do Ministério da Justiça, ele deixou recomendado lá quem são as partes legítimas. Lógico, as autoridades policiais, polícia judiciária, claro, que é quem vai encabeçar, o delegado preside o inquérito policial, e as partes interessadas.
e tem um prazo para isso. Inclusive, colegas advogados, caberiam até mesmo uma de segurança de certo. Olha a importância, a sincronia para quem advoga, para quem trabalha com essas áreas, seja no campo do direito penal, seja para outros fins, como o direito administrativo e outras tantas atuações que nossos colegas advogados venham a enfrentar. Então, isso é algo muito importante e, lógico, padronizar. Principalmente, Diego, hoje, como se trata de um cenário novo, né, a gente ainda vai carecer de muita legislação. E, lógico, aí vem a ideia da competência concorrente, onde naquilo que não houver parâmetro, o município cria, sempre levando em conta o Estado Democrático de Direito, aquelas regras básicas processuais, como, por exemplo, a parte, aquilo que demonstra efetivo interesse, ele tem acesso. Você não pode negar acesso ao Ministério Público, porque a Lei Nacional da Magistratura autoriza o Ministério Público a ter acesso a todo e qualquer ato de repartições, tanto públicas como instituições militares. O advogado é indispensável à administração da justiça, ele tem a prerrogativa por meio de lei especial. Então, assegurar esses parâmetros que já estão consagrados é o mínimo que a legislação, por exemplo, uma vindoura legislação municipal ou um vindouro ato administrativo municipal que venha a tratar sobre essas acessibilidades, elas deveriam se atentar, tá bom, meu amigo? Meus queridos, eu devolvo a palavra ao querido Diego para que ele venha fazer algum eventual comentário e quem tiver mais alguma coisa a falar, levante a mão e assim a gente vai caminhando para o final também, tá bom? Na verdade, eu só queria agradecer a oportunidade e eu acredito que eu aprendo muito mais aqui com esse debate e espero participar das próximas vezes para melhorar um pouco mais o meu conhecimento jurídico também, né? E eu acredito que vai auxiliar também no emprego dessas tecnologias. Um abraço a todos. Sem dúvida. Meu amigo, muito obrigado. Ninguém mais havendo dúvidas ou perguntas, eu vou encaminhar para o encerramento e eu vou encerrar aqui a gravação e reitero meu agradecimento ao Diego por ter nos dado esse privilégio de assistir. E aqui, Diego, é um aprendizado recíproco, porque você trouxe uma série de informações novas e, na medida do possível, a gente vai ouvindo o que cada colega pensa a respeito e a gente vai crescendo conjuntamente. Deixa eu encerrar a gravação aqui.